Como disse aí para vocês o professor Alberto Ponzo, muito obrigada, Alberto. A gente vai tentar falar um pouquinho do diagnóstico precoce da sarcopenia, né? Porque quando a gente para pensar, geralmente a gente olha para a sarcopenia, é aquele idoso frágil, e o que que a gente tem? Então vamos lá. Para a gente falar de sarcopenia, a gente precisa defini-la. Então, se a gente pensar naquela condição da perda, do decréscimo da massa muscular, que vai acontecendo ao longo dos tempos, com a idade dos indivíduos, a gente para observar o que o grupo europeu preconiza para a gente. Então, eles falam para a gente o quê? Baixa massa muscular, redução da função muscular e a perda da força. Quando a gente olha para isso, o professor de educação física, o fisioterapeuta, é quem vai lidar com essa condição de uma maneira muito eficaz. Então, essa é a ideia da gente conseguir trabalhar. Pensando nessa linha de raciocínio, a gente acaba, então, observando a prevalência de sarcopenia nos idosos brasileiros. Então, no Brasil, nos dias atuais, cerca de 17%, dividindo ali para mulheres ter maior nível de sarcopenia do que os homens, né? Então, se a gente pensar nessa condição. Se a gente for para Minas Gerais, esse valor aumenta. Se a gente for para Bahia, ele fica muito próximo. Em Fortaleza, nas pessoas que são atendidas pela atenção primária à saúde, isso aumenta. No Amazonas, isso é menor. É óbvio que essa prevalência ela vai se modificar a partir do método que é utilizado para diagnosticá-lo, mas também depende da população. Então, nos dias de hoje, a nossa população está mudando a sua configuração. Antigamente, aquele idoso que ficava em casa, sentado, a avó do crochê. Hoje a avó do crochê faz pilates, hoje a avó do crochê faz ginástica, faz atividades diversas aí. Então, isso é bastante importante. Só que isso se modifica no mundo? É claro que não, né? Então, se a gente parar para pensar, olha só no mundo como esse cenário se apresenta. E, gente, é triste olhar o Brasil com um valor tão alto, só perdendo para o Japão, provavelmente até pela quantidade de pessoas que eles têm na idade mais avançada, e não porque para eles é maior. Então, é importante a gente parar para pensar e entender os mecanismos. Então, com o aumento da idade, ali a gente vai ter perdas e algumas condições relacionadas aos hormônios sexuais. Nós mulheres, meninas, que horror, né? Então, a gente parar para pensar, estrógeno, progesterona, os nossos hormônios protetores acabam diminuindo e, ao diminuir, a gente acaba tendo ali a possibilidade de vir a ter ossos mais frágeis, músculo mais frágil. Então, essa condição músculo-esquelética afetada. A gente vai pensar naquela condição do desuso, aquele idoso que não faz, né, gente? Aquele idoso que fica em casa e, infelizmente, não faz. A ideia de imobilidade, de inatividade física e da gravidade zero, né? Aquele que deita e fica muito tempo, porque muitas vezes já não se movimenta mais. Então, a ideia da nutrição adequada, vi ali algumas pessoas perguntando da nutrição, né? A má absorção. A gente vai pensar nos polifarmácias, nas condições endocrinológicas, pensar em uso de corticoides, baixo GH, baixo IGF-1, a testosterona, estrógeno, né, a progesterona, as funções tireoidianas sendo diminuídas, né? Então a gente para observar essa condição, a gente vê a resistência à insulina, aquele indivíduo com sobrepeso ou obesidade, a própria osteoporose, a caquexia. Então a gente vai parar para pensar, mas eu deixei um item aqui todo em amarelinho para gente, que é algo que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é algo muito fácil da gente medir, pessoal, e que é interessante, que é a circunferência de panturrilha. A circunferência de panturrilha é uma das medidas que está sendo preconizada para a gente observar e conseguir fazer diagnóstico de sarcopenia. Então, fácil, qualquer um de nós aqui que está dentro dessa sala consegue fazer, é barato, e a gente conseguiria interagir com o nosso aluno, paciente, cliente, de uma maneira bastante eficaz. Mas daqui a pouquinho eu já consigo trazer um pouco mais dessa informação. E aí a gente para observar, então, algo que eu não sei se o pessoal que está por aqui está acostumado a lidar, que é a ideia da sarcopenia, que é essa diminuição do tecido muscular, mas um conceito muito importante que é a dinapenia.
que é a diminuição da força geral. Então, o aumento da dependência motriz desses nossos alunos, pacientes, clientes, podem vir dessa condição e aumentar, então, o risco de lesões devido às quedas. Lembrando, queda mal do século para o idoso. E se ele cai, é uma grande preocupação para todos nós que cá estamos, né? Então, a gente pensa em algumas situações e pensar na dinapenia. Então, quando eu falo de dinapenia, a gente vai olhar para os prováveis comprometimentos do sistema nervoso central. A gente tem uma diminuição da capacidade voluntária de ativação muscular. Além disso, a gente acaba tendo um comprometimento do sistema muscular e uma diminuição musculoesquelética para a produção de força. Então, está explicado. Então, toda essa condição musculoesquelética, neuromuscular, ela vai acontecer diante da ideia de dinapenia, proporcionando limitações funcionais e até mesmo a inabilidade física, que é algo que nos preocupa bastante a todos que estamos aqui. Então, a gente para observar como é que esse fenômeno todo precisa ser realmente analisado. Então, sarcopenia, nós vamos devagar, vamos construir. A gente pensa em fraqueza e imobilidade. A gente pensa em incapacidade e perda da independência. Olhando para isso, quais seriam então os fatores responsáveis pela gênese da sarcopenia no idoso? A diminuição das unidades motoras, já sabida por todos nós aqui, a diminuição de fibras musculares, além dessa condição que vai levar muitas vezes à atrofia muscular, né? E aí a gente pensa nessa condição toda, a gente parar para analisar que todo este fenômeno de atrofia muscular vai levar à diminuição da massa muscular, da força muscular, levando à sarcopenia. Então, quer dizer, acabam virando vários ciclos contínuos para que essa condição venha a acontecer. E aí a gente pensa o seguinte: de 3 a 8% da massa muscular é perdida por década. E aí, nessa condição, a gente acaba observando, né, toda essa grande preocupação. Fica tranquilo, Yasmin, mando depois os slides para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? E aí a gente pensa nessa ideia, fiquem tranquilos, a gente manda direitinho o material para vocês. A gente pensa, então, a partir dessa condição, que fatores hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos são fatores que vão mexer de novo nessa outra área do ciclo da diminuição da massa muscular, da diminuição da força muscular. E tudo isso, algo muito interessante, que nós todos que estamos nessa sala conseguimos interagir, é o fato da atividade física. Então, uma das coisas que eu gosto muito da gente falar, da gente trabalhar, é pensar na atividade física como uma forma de tratamento não medicamentoso, como uma forma de eu conseguir, né, interagir. E seja lá o fisioterapeuta, o professor de educação física, porque aqui somos profissionais do movimento, não importa. Né? Eu brinco muito, e na nossa pós, eu acho que a gente conversa pra caramba sobre isso, a gente pensar assim, onde começa o serviço lá que o fisioterapeuta faz, é muitas vezes a necessidade, quando ele termina, de entregar nas mãos de um profissional de educação física que saiba o que está fazendo, para que ele não tenha problemas posteriormente. Então, algo muito interessante para a gente trabalhar aqui. Pensando nisso tudo, a gente vai acabar observando a atividade física ao longo da vida, promovendo a saúde mitocondrial nos tecidos, podendo ser uma medida bastante eficaz contra a sarcopenia. Então, se a gente olhar aqui na figura, eu tenho um músculo jovem, uma mitocôndria saudável e que, com o passar do tempo, principalmente indivíduos que são sedentários, a mitocôndria vai ficando cada vez mais danificada, com menor proporção, e o músculo envelhecido ele vai ser menos favorecido, vai ser lá, né, pequenininho, vai ser aquela condição bastante complicada. Então, o meu motoneurônio envelhecido vai trazer ali consequências de fraqueza, de fragilidade, de um idoso que muitas vezes precisa de auxílios que talvez, se fosse mais ativo, ele não precisasse. Aí a gente pensa, dê uma olhada nessa imagem de ressonância, gente. Olha esse jovem, né?
a ressonância do jovem e dá uma olhada. Primeiro que a gente vai ver a área bem diminuída e determinadas áreas, além de diminuídas, bastante complicadas para esse idoso. Então, eu preciso que esse idoso tenha uma condição melhorada de atividade física, de melhor desempenho das suas atividades, inclusive atividades de vida diária, né? Então, esse idoso que consegue fazer as suas atividades sozinho, sem a necessidade do auxílio de terceiros. Então, aqui a gente pensa na ideia da sarcopenia, com diminuição de força, que leva à dificuldade de realizar as atividades de vida diária, principalmente as com peso. A gente percebe a diminuição da potência, que vai aumentar o número de quedas e fraturas. A diminuição da resistência muscular, que vai aumentar a fadiga e dificuldade de se exercitar. E boa parte disso tudo trazendo uma diminuição da atividade física, maior inatividade, de uma maneira geral, para esses indivíduos. E, obviamente, tudo isso fazendo esse ciclo acontecer a todo momento. Então, de posse destas informações bastante, né, simples, a gente pode parar para pensar na condição do diagnóstico. Então, quando eu paro para pensar nessa situação do diagnóstico, eu vou parar para olhar quais são as formas mais comuns e mais próximas nos dias atuais que vão trabalhar com essa condição do diagnóstico. Então, vamos lá. O grupo europeu que estuda a sarcopenia, tá? Eles, em 2010, trouxeram um pequeno algoritmo inicial. Então, gente, eu acredito que todos que estão aqui conhecem o dinamômetro, a força de preensão manual. Eu particularmente gosto muito do Takei, diferente do outro dinamômetro, por ser mais leve e de uma estrutura mais tranquila para o idoso, por exemplo. E o grupo europeu, em 2010, trazia para a gente, olha, em indivíduos acima de 65 anos, a gente vai olhar para a velocidade da marcha numa caminhada de 4 metros. Se esses valores estiverem ali por volta de 0,8 metros por segundo, eu vou olhar para força de preensão manual. Se ela está normal, sem sarcopenia. Se ela está reduzida, vamos mensurar massa muscular das outras maneiras que pudermos. Bioimpedância, de densitometria com composição corporal. E aí a gente começa a tentar analisar. 9 anos depois, eles vêm com uma nova proposta, porque nem todo mundo consegue fazer DEXA, nem todo mundo tem acesso à bioimpedância. Então, assim, eles vêm com o SARC-F, que é esse questionário que mostra para a gente algumas coisas relacionadas à força muscular, ajuda para caminhar, levantar de uma cama, de uma cadeira, que é o que a gente precisa para o idoso se manter ativo, subir escadas, com relação às quedas, e lá vem ela, ó, gente, a circunferência de panturrilha. Então, circunferência de panturrilha, algo muito simples, com uma fita métrica comum para mulheres. Pensar que o valor é 33 e para homens que o valor é 34 no ponto de corte, tá? Então, a gente para pensar e faz todo esse somatório. Toda vez que esse somatório estiver ali de 0 a 10, sem sinais sugestivos de sarcopenia. Gente, facinho, simples, né? A gente, hoje em dia, com os adventos dos tablets, celulares, dos forms, a gente coloca ali e facilmente a gente conseguiria ter esses resultados. E de 11 a 20, uma sugestão para a gente começar a observar sarcopenia e dar continuidade. Dar continuidade com o quê? Eles já dão essa ideia. Olhem só, voltar à condição da força muscular com a dinamometria, mas olha que interessante, membros inferiores, um teste de levantar da cadeira e sentar com 5 movimentos e preconiza tempo, 15 segundos. E aí, acima disso, obviamente, sugere fraqueza muscular. E aí vocês vão falar assim, Rô, o que é isso, né? Isso é a gente olhar para esse indivíduo no dia a dia dele, do levantar do sofá, do levantar da cama, do levantar do vaso sanitário, gente. Né? Então, assim, acho que é bem essa linha de raciocínio para a gente analisar. Pensando nisso tudo, então, na ideia de diagnóstico de sarcopenia, obviamente que a confirmação a gente poderia ver pela DEXA, pela densitometria com composição corporal, e pela
bioimpedância, também mostrando essas situações da composição corporal. Ou, né, que necessita da densitometria, a massa muscular apendicular, que é a somatória de braços e pernas, tá? Dividido pela estatura ao quadrado, que é a fórmula preconizada por Baumgartner, medida lá nos mexicanos, lá no início de 98. E que vem sendo modificada ao longo do tempo, até no finalzinho eu mostro uma proposta minha, recente, de 2018, dessa modificação. E aí a gente pensa o seguinte, né? Então, a determinação da gravidade, eu vou ver o desempenho físico nos testes da velocidade de marcha, as caminhadas e até mesmo o teste, o SPPB, que é o Short Physical Performance Battery, que tem testes praticamente voltados ao equilíbrio, à velocidade de marcha e aos testes de levantar da cadeira. Muito funcional, muito olhar para a pessoa, muito olhar para esse indivíduo, para o dia a dia dele. Pensando nisso tudo, então eles definem sarcopenia como provável baixa força muscular, sarcopenia, baixa força muscular mais baixa massa muscular ou baixa qualidade desse músculo, só que a sarcopenia grave é a somatória desses três itens: baixa força, baixa massa e baixa qualidade, tá? Então, para a gente tentar analisar esse fenômeno todo aí. Como o meu objetivo hoje era a gente pensar nessa ideia de diagnosticar, né? Porque tem muita gente boa aqui, eu já vi gente falando da nutrição, gente falando do Pilates, né? O pessoal que acompanha aí o trabalho da Milena, e aí nós vamos pensar em diagnosticar de maneira fácil, porque, sei lá, às vezes trabalha com um grupo de baixo nível socioeconômico, como é que eu vou fazer um super teste? E aí nós vamos para ela, ó, circunferência de panturrilha, né? Então, geralmente feita lá com as pernas, dividir as pernas, o peso nas duas pernas, né? A gente vai olhar para a perna direita, na maior área de muscular, com uma fita métrica inelástica de preferência. Então, a gente consegue observar aqui a condição de uma maneira bem interessante. Então, objetivando, eu falei para vocês que eu ia trazer uma coisa que foi uma proposta recente minha e do nosso grupo lá na Unifesp, objetivando construir, então, um modelo de estimativa de massa magra, porque assim, pensa, massa magra a gente via por somente bioimpedância e pela condição da densitometria com composição corporal. E aí a minha ideia sempre foi, e as pessoas que não têm acesso? E as pessoas que não conseguem chegar a esses exames de ponta? Então, a ideia era ver variáveis de fácil acesso e fácil aplicabilidade. Então, nesse primeiro momento, a gente buscou um instrumento que pudesse fazer para a gente a estimativa dessa condição da massa muscular esquelética, para tentar diagnosticar a sarcopenia, e, a partir dessa situação e condição, o objetivo era expandir para a população que não tem acesso, devido a fatores financeiros ou até localidade, né? E que nós, professores de educação física e os fisioterapeutas, conseguissem em seu trabalho de condicionamento para a saúde uma forma melhor para avaliar a massa magra total. Então, a gente pegou, fizemos a densitometria com composição corporal e vários testes físicos. E o que foi interessante? Começando pela dinamometria, gente, olha que legal, né? Aqui as senhoras do nosso grupo de estudos, do grupo do nosso estudo, que foram 943 mulheres, e aí a gente olha para a dinamometria, o FNIAID preconiza 16 quilos, o europeu preconiza 20 quilos, e as mulheres brasileiras, algumas com tratamento medicamentoso, algumas praticantes de atividade física da nossa amostra, olha só, tanto direita como esquerda, bem maior do que os valores preconizados. Então, a gente já tem aquela mulher um pouco mais ativa, aquela mulher que ainda lava a sua roupa, aquela mulher que ainda limpa a sua casa e que vai perder, obviamente, mas se a gente conseguir manter a independência dessa mulher, a gente consegue manter os seus valores aí nas variáveis. E aí, só para mostrar para vocês um pouquinho. O nosso estudo mostrou, então, lá, se a gente olhar aqui para a nossa
grande fórmula, né? A gente usou massa corporal total em quilogramas, a circunferência do braço contraído, então em 90 graus contraído, né? A estatura, a força de preensão manual, né? A gente fez TUG, né? O Timed Up and Go, e corrigiu pela idade. Gente, nada que todos os profissionais competentes que estão aqui não saibam fazer. E aí a gente conseguiu ver um coeficiente de explicação de 72% da nossa fórmula e quando comparada com a Dexa com um valor real. Então, assim, poxa, seria muito legal a gente conseguir usar a fórmula para viabilizar as coisas para os nossos pacientes, né? Então, a gente parar para observar determinadas condições aí. Então, a gente para pensar que a ideia da sarcopenia relacionada ao envelhecimento é um problema de saúde pública. E para a prevenção da sarcopenia, é importante a gente realizar, então, essas avaliações sistemáticas e tentar mudar o estilo de vida. Então, eu penso aqui, exercícios de força, né? Caminhadas, corridas, um bom sono. Porque às vezes a gente não lembra que tem que dormir. A ideia da vitamina D, né? Na suplementação, uma boa alimentação. Pensarmos, então, em não ter álcool e não E travou, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho. Deve ter sido a conexão. Ainda mais que esse tempo chuvoso e tudo. Vamos aguardar, pessoal. Enquanto isso, enquanto acho que a professora caiu. Não tem problema. Só para aproveitar, então, já enquanto a professora entra de novo, para ver essa questão da internet. Rô, calma que eu vou já ativar seu som de novo. Sem problema. Acho que você ativou o mudo de novo. Oi? Pronto. Pronto. Oi? Perfeito. Foi. Perfeito. Nossa, caí aqui. A internet deu uma bugada, Sem desculpem. problema. A minha internet não tá das Ah, melhores. e com esse tempo chuvoso, Não, fica gente, tranquilo. tá uma delícia a internet, né? Vamos lá. Então eu vou tentar, tá? Eu queria fazer um negócio legal, vamos ver se vai dar certo para fazer aí com vocês. Eu vou jogar no chat primeiro, aí eu volto. Pessoal, então, enquanto ela está mandando, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Vai ter certificado, o certificado é gratuito, o link vai ser enviado no final do simpósio. Num determinado momento, nós vamos bloquear a sala para ninguém entrar no final só para pegar o certificado. É um certificado de participação, então vocês precisarão participar de todo o simpósio, não é de uma palestra, tá bom? Então, não é certificado de inscrição, é de participação, tá bom? Legal? Então, é nesse sentido. Então, vamos lá. Pode continuar, Vamos Rosângela. lá, então. A gente parar para pensar aqui. Vocês conseguem vir pro QR Code? Deixa eu tentar aqui, Rô. Aí eu te aviso. Porque senão eu joguei o link também no. Joguei Para o mim, link para aqui deu. vocês. Para mim aqui deu. Pode. Pessoal, simpósio de 3 horas, certificado de 3 horas. Tá bom? De participação. Se vocês quiserem olhar também a questão do conteúdo, na divulgação, Conseguiram? acho que o link deve estar pelo chat. Quem Ah, não. o link eu joguei no Abriu pelo chat. QR Code, sim, Rô. Deixa eu Oi? tentar. Pelo QR Code abriu. Abriu? Beleza. Mais alguém conseguiu abrir? Quem está no chat, por favor, só para a gente ter uma ideia? Eu vou colocar aqui de novo, Rô, porque as pessoas eu acho que elas ficam perguntando a respeito do. Pera aí, calma que eu vou colocar aqui, o Rô. Tá, beleza. Eu bloqueei, rapidinho. Eu bloqueei para vocês não verem, porque todo mundo que está escrevendo, eu recebo a informação, para não atrapalhar todo o simpósio perguntando, e o certificado, quantas horas vai ter? É só isso que eu estou recebendo aqui no chat. Então, para não atrapalhar vocês para ficar vendo isso, pessoal, deixa eu só escrever aqui, colocar
o link para quem não conseguiu do QR Code, até para a gente não atrasar as outras palestras do simpósio. Deixa eu mandar aqui para vocês. Para quem não pegou pelo QR Code, tá o link aí para vocês. Beleza. Então, olhem só para a gente tentar. E aí eu pergunto a vocês, né? Fala que não apresentou, só fala que sarcopenia 1 aqui, Rô, mas aqui não tá. Não, né? Vai ativar alguma coisa? Ou... Ele foi? Para vocês a pergunta? Foi. Idoso perde força após os 50 anos de idade? E aí, gente? Ah, bonito, tem gente aqui, ó. Já temos 63, 77. Boa! Aí, temos bastante gente ali. Ainda falta gente, que nós temos lá 613 pessoas, que coisa show, muito bom. Parece que a maioria das pessoas aqui estão dizendo que Perde idoso força. perde força após os 50 anos de idade. Posso parar? Olá, parei. E aí, ao parar, eu trago para vocês a possibilidade de resposta dessa condição rapidamente. Então, olha lá. O idoso perde força de membro superior e membro inferior, principalmente membro inferior, que lá na aula da professora Milena, ela traz isso de uma maneira também muito legal. Existe uma diminuição na massa Rô, tá, muscular que vai sendo substituída Rô, tá travando de novo. Calma, pessoal. por colágeno e gordura. A gente vê um número de fibras bastante. Dá para Rô, ouvir, Beto? deu uma travadinha, qualquer coisa, só desliga a sua câmera, porque pode ser que vai ficar melhor, só para a gente ouvir o Dá áudio. para Acho me que ouvir? Oi? dá, voltou. Mas se for o caso, desliga só a câmera, se for o caso, Beleza, que então eu acho que. vou tirar minha, Vamos. tirei minha câmera. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Perfeito. Então, a gente tem todas essas condições voltadas à hipotrofia, então, diminuição de 40% na área muscular, das fibras musculares. Então, parece que o nosso idoso, ele realmente perde força muscular. Então, para aqueles que falaram lá, olha lá, é verdade. E aí, vocês. E aí venho para cá de novo vocês. Então vamos para o próximo. Olha lá. O treino apareceu para vocês? O Ainda não. treinamento físico pode melhorar a força muscular mesmo em pessoas idosas? Beleza. É bom para eu ver se o meu pessoal está me ouvindo aí, né? Ó, tem Isso, 53, agora tá 70 melhorando. pessoas Melhorou, aí. Rô. Assim, tem hora que dá uma travadinha, mas volta, Uhum. sem problema nenhum. Vamos lá. Perfeito. Ó, já temos 104 pessoas falando que isso é verdade. Mais alguém? Para a gente tentar observar? Mais um pouquinho a gente bloqueia. Alguém colocou que era mito, já Acho que desistiu. Ok. Olha lá, parei lá para a gente não demorar muito. E aí a gente pensar nessa situação e nessa condição, observando o quê? Que lá em 1990, a professora Maria Fiataroni, ela trabalha com nonagenários, gente. Pensa, pessoas. Aqui o trabalho é com 86, 96 anos, mas essa mulher hoje em dia só trabalha com pessoas acima de 90 anos. E mostra um aumento, gente, de 178% da força e 48% na velocidade de caminhada. Então, a gente observa outros trabalhos, né, mais recentes, mostrando de 7 a 103% na força muscular e no treinamento resistido. Então, se a gente olhar, realmente é verdade essa condição. E o último, para a gente finalizar, vou trazer para vocês. A única forma de melhorar a força muscular no idoso é através de exercícios físicos? E aí, o que vocês acham? E aí? Mito? Verdade? Ah, vamos lá. 67 votos, 85, 93, bora lá, para a gente observar. Tem gente em dúvida. Interessante essa dúvida dessa vez.
Muito interessante. Olha só, tá ali equiparando a ideia da dúvida. Vou dar uma parada para a gente não atrasar o tempo, correto? E a gente vem para a resposta para vocês. Parei lá e a gente vem responder essa condição. Então, a gente observa comparação entre idosos saudáveis e idosos que caíam, mostrando menor força muscular, menor equilíbrio, mobilidade, sempre nos idosos que tinham baixa vitamina D. Olha lá, em um outro estudo, vitamina D mais elevada, melhor força, caíam menos. A intervenção de 800 unidades internacionais por dia de colicalciferol, que é a vitamina D, e 1.200 miligramas de cálcio, olha que legal, reduz o risco de quedas. Alta prevalência de sarcopenia entre idosos de instituição que tinham baixa vitamina D. Então, me parece. Ah, esse aqui, só um gostinho da professora Linda que vem daqui a pouco aí para vocês. O tratamento, né, olhando a condição de um grupo placebo e um grupo que tomava cálcio e vitamina D, né? E olha que interessante, ao longo dos tempos, pessoas institucionalizadas que não faziam exercício nenhum. Então, só a suplementação da vitamina D melhorou a condição da força muscular dessas pessoas. Então, isso bem interessante para a gente parar e analisar. E aí, indo para o final da nossa apresentação, a gente vê esse aumento, então, de 24%. Então, a única forma de melhorar a força muscular do idoso é através dos exercícios. E aí a gente vê que é mito, porque a nossa vitamina D, ela tem um grande papel nisso. Bem, agradeço a todos, só consigo fazer isso por conta da minha família. Se alguém tiver interesse de alguma outra coisa, depois eu vou ver aí com o Alberto como é que a gente manda para vocês os slides, né? Mas fiquem tranquilos, o meu e-mail pessoal, o meu Instagram, né? E sigam a gente e venham conhecer também o nosso